Muito boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus alcance você onde você estiver. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Silvia, compositora para a honra e glória do Senhor Jesus, membro da Igreja Assembleia de Cristo. Eu estava aqui meditando um pouco na palavra de Deus e quero fazer uma reflexão aqui junto com você. Irmãos, como que Deus ama um coração solidário? Se você não conseguiu ser solidário, Deus está te dando uma chance. Olha você aí. Nós já estamos em 2025, estamos em janeiro de 2025. Olha como Deus é lindo. Então você tem a chance para corrigir aí aquilo que passou por desapercebido. Vamos para a Bíblia. Eu vou te provar na Bíblia que Deus ama um coração solidário. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, fala sobre Elias. Elias, lá em Serapta, ele passou lá, né? E fazendo a obra de Deus, Deus levou Elias até aquele lugar para realizar milagres. E ali, chegando na casa de uma mulher viúva, ela só tinha ela e o filho. Elias vai e pede água àquela mulher. Ela serviu água a Elias e ele perguntou o que tem em casa. Aí ela não tem nada, eu só tenho um punhado de farinha para preparar um bolinho para comer eu e meu filho e esperar a morte chegar. Então, assim, a fome estava naquele lugar. Era um lugar que estava realmente difícil. Mas Deus levou Elias lá para realizar um milagre naquela mulher, na vida daquela mulher. Porém, era necessário que ela também pensasse no próximo. E ali Elias colocou ela à prova. Prepara primeiro para mim. Olha, o que você faria, hein? Pois ela o obedeceu. Aquele coração solidário fez com que ela primeiro servisse ele. Ele estava cansado, ele veio de longe, fazendo aquela viagem. Tanto é que ele chegou lá com muita sede. Primeiro ele pediu água. E ela o atendeu. Ela fez, creu que ele era um homem de Deus, fez e serviu. E aí ele falou para ela: não temas. E falou para ela ficar tranquila. E profetizou na vida dela. Lá no mesmo capítulo 17, no verso 16, diz assim: da farinha, da panela, a farinha não se acabará. E da botija o azeite não vai faltar. Olha, e aconteceu. Deus honrou aquela palavra e o milagre aconteceu e ela teve com fartura na sua casa. Um coração solidário faz toda a diferença. Agora eu quero falar com você de alguém que não teve um coração assim. Ananias e Safira. Essa história está lá no livro de Atos, capítulo 5, que fala sobre um casal. Eles combinaram. É muito bonito ver um casal que se combina, né? Um casal parceiro, porém, para fazer as coisas boas, né? O casal para fazer, que se junta para fazer as coisas boas é legal. Porém, um casal que se junta assim para fazer o ilegal, Deus ele não aprova. E eles combinaram, falaram, não, vou dizer que custou tanto a propriedade. Porque, irmãos, tudo funciona, tudo precisa de dinheiro para funcionar, a igreja não é diferente. E a igreja faz a obra social. Então, aqueles que têm mais condições, é óbvio que deve ajudar mais. Então, é de acordo. Deus, ele não força ninguém, não exige nada que você não possa fazer. Isso é para manutenção da obra. Então, assim, a gente ajuda com os 10% porque é bíblico. E eles mentiram. Chegaram ali, e os servos do Senhor falaram: por que mentiste? Vocês não mentiram a nós, mentiu ao Espírito Santo de Deus. E eles pagaram com a vida deles. Nossa, missionária, mas que. Porque Deus é amor, mas Deus é justiça. Pagaram com suas vidas. Não poderia ter sido diferente? Pensar assim: poxa, vamos ajudar, porque esse dinheiro aqui vai ajudar os órfãos, as viúvas, os missionários, a manutenção da igreja, tanta coisa que pode fazer com os dízimos, ainda mais um dízimo bom. Eles venderam uma propriedade valiosíssima, diz a Bíblia. Mas, enfim, né? Não tiveram ali o coração solidário, não pensaram no seu próximo. Outro também, que é muito voltado para o materialismo, não se deu bem, não, viu? Se chama Gerazim. Gerazim. Eu estava lendo essa semana sobre essa passagem, sobre esse acontecimento, e muito triste, tá? Isso aí, essa história está lá no livro de Segunda Reis, capítulo 5. Segunda Reis, eu agora não me lembro muito bem, porque as coisas de Deus é muito séria, né? É bom a gente ver direitinho onde tá. Mas eu acho que é Segunda Reis, capítulo 5, sim. Eu vou olhar para confirmar. Então, assim,
Deus realizou um milagre na vida de Naamã. Talvez você já conheça essa história, né? Através de Eliseu. Eliseu ele já era conhecido como um homem de Deus. Deus fazia grandes milagres através de Eliseu. Eliseu vivia lá em Samaria e lá na Síria tinha um homem chamado Naamã, que era um centurião. Ele cuidava tinha 100 homens ao seu comando, à sua disposição. Ele dava ordens, ele era aquele homem, né, de poder, porém leproso. E Deus ali usando uma menina. Eu não quero falar detalhes, porque senão fica muito grande o vídeo. O meu foco aqui é falar sobre Gerazim. E depois que Naamã recebeu essa cura, através do homem de Deus, Eliseu, veio lá de Samaria até a Síria para realizar esse milagre. Naamã, tão agradecido, ficou curado. No 7º mergulho, ele ficou curado. Ele quis fazer umas honrarias ali, né? Ele quis doar joias, pratas, ouro. Ele quis doar algumas coisas, mas Eliseu não aceitou. Eliseu era aquele homem. Deus cuidava dele, nada lhe faltava, e ele fazia a obra e amém. Deus estava cuidando. Se Deus tocasse, tudo bem. Deus não tocou para que ele aceitasse aquilo ali e ele agradeceu. Mas Gerazim, né? Voltado para as coisas materiais, ele não se contentou. E o pior, ele saiu quietinho, ele não pediu autorização ao líder dele. Se ele pedisse, Eliseu, obviamente, ia proibir. Mas não, ele foi lá por ele mesmo e aceitou aquelas coisas ali. Terrível, né? O que aconteceu com Gerazim? A lepra que era para Naamã, Eliseu profetizou que seria na vida dele, e assim aconteceu. E a Bíblia diz que não só ele, mas a sua descendência foi castigado com essa lepra. Então, eu consegui chegar aqui para confirmar, tá assim no livro de 1 Reis, capítulo 5. Essa história, a partir do verso 20, vai falar sobre o que eu estou falando com você. Então, assim, ter coisas boas é bom, mas o nosso coração deve estar mais voltado para as pessoas do que para as coisas. As coisas materiais são coisas que vão acabar. E já o sentimento, o amor, a solidariedade ao próximo, isso aí é eterno, tá? São virtudes que nunca vão acabar. Então, pratique, procura praticar sempre. E por falar em solidário, não tem como eu deixar ela de fora, né? Eu trouxe aqui 2 exemplos de 2 pessoas mais voltadas para o materialismo e 2 pessoas mais voltadas para as pessoas que amam o próximo. Essa Abigail. Abigail foi esposa de Nabal. Tem vídeo aí atrás falando sobre ela, que eu já falei sobre ela em outra ocasião. Nabal, um homem rude, um homem soberbo, tá? E Abigail, solidária, Abigail, pacificadora. Deus usou ela tremendo. E ali ela fez cessar uma guerra. Os homens de Davi foram junto com Davi. Davi foi com seus homens para poder fazer ali, né, uma guerra, vamos dizer assim, porque Nabal maltratou os seus homens e Davi foi lá resolver, né? E Davi era mesmo determinado. Porém, Deus usou essa mulher, Abigail, ela foi ao encontro deles. Enquanto Nabal negou água, a Abigail preparou um banquete. Olha que coisa linda, pensando no próximo para apaziguar, para ficar tudo na paz. E Deus achou tão graça nessa mulher que Deus logo cobrou Nabal também com a vida. Nabal ele não viveu muito não, tá? Depois desse acontecimento. E a Abigail, o que aconteceu com ela, missionária? Abigail foi esposa do rei, casou-se com o rei Davi. Então, a Bíblia diz que as bênçãos seguirão os que crerem. Não faça esperando bênção, só pede a Deus um coração solidário e o resto é com Ele. Deus abençoa sim, viu? Ele abençoa no tempo, na hora, quem Ele quer, conforme Ele quer, quando Ele quer. Tenha aí um 2025 muito próspero, que na sua vida não venha faltar fartura de alegria, que o seu celeiro esteja cheio para você se alimentar, para você servir quem for a sua casa, tá? Que não venha te faltar saúde e, acima de tudo, temor a Deus, tá? O temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, que isso não venha faltar nas nossas vidas. Deus te abençoe, tá?
Estamos em janeiro, você tem um ano todo aí para refletir, para colocar em dia e fazer essa reflexão. Eu tenho sido solidário? Hum? Então, é uma pergunta que está aí, no ar. Que Deus te abençoe. Hoje eu não vou fechar com louvor, senão vai ficar muito grande o vídeo. E é isso aí. Que Deus seja conosco. Tenhamos um 2025 muito próximo, sendo solidário ao seu próximo.